Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa. Pois também eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei, que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou: a que horas o menino tinha melhorado? Eles responderam: a febre desapareceu ontem, pela 1 da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então, ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-o quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais. Agora, caminhando na quaresma aí, quarta semana, começam a aparecer mais palavras que nos enchem de esperança. Talvez vocês não são um desses, mas há muitas pessoas que sofrem desde quando nasceram. Eu já atendi testemunhos fortíssimos de gente que nasceu e foi largado pela mãe na casa dos outros. E ao invés desse outro criar como filho, criou como escravo. Não dava amor. Punha desde criancinha para fazer coisas de casa para ela, essa tia. Foi abusada por parentes. Quando chega na adolescência, tenta sair de casa e casa sem amor, só para sair dessa vida. O marido começa a violentar, a abusar. Depois separa do marido, o marido persegue, arruma emprego e a patroa humilha, pisa. Essa mesma pessoa. Foi uma vez que eu falei: peraí, para um pouquinho, senão eu não aguento ouvir tanta dor em uma vida inteira. Uma vida inteira, né? E até hoje, pois a irmã ficou acamada, ela que está cuidando da irmã acamada e trabalhando para sobreviver. Aí você pensa, o que tem nessa, né? Então esse é um dos casos. Mas há muitos casos de gente que sofre muito. E a tentação é de achar que Deus não existe, Deus não está olhando para ela, né? Onde está Deus nesse momento? Ontem, na leitura de domingo,
Jesus diz que esses sofrimentos são para dar glória a Deus. Quando a pessoa, mesmo com tudo isso, a pessoa decide ser de Deus. Como aconteceu com Santa Rita. O marido que a persegue, que era mau, ela sofre com ele até o último suspiro, ele se converte morrendo. Os filhos que querem vingar a morte do pai, ela oferece os filhos, a dor de perder filho, para tê-los do céu. Entra no convento, tem uma experiência mística, tem uma ferida que fede à distância. Como é que... Uma santa que sofre o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Mas, essa, pelo menos Santa Rita, essa que eu contei ainda está viva, né? Mas essa leitura de hoje é para dar ânimo a quem está sofrendo há muito tempo, a quem sofreu com o marido a vida inteira. Isso é muito comum, né? Mulher que sofre com o marido alcoólatra, marido problemático, bipolar. Também o contrário, tem marido que sofre com a mulher a vida inteira. Mas olha que palavra bela. Assim fala o Senhor: eis que eu criarei novos céus e nova terra. Coisas passadas serão esquecidas, como a dor do parto. Tudo que nós sofremos neste mundo será esquecido. Não vai trazer trauma, como acontece hoje, quem sofre na infância, na adolescência, que traz traumas. Nós seremos totalmente curados. Nós não teremos memórias ruins, né? Até por falar em memória, coisas passadas serão esquecidas, não voltarão mais à memória. Ao contrário, haverá alegria e exultação sem fim. Exultação sem fim. Uma alegria que ninguém vai tirar. Ninguém vai tirar de você. A sua dor oferecida para Deus pode te dar uma vida depois de alegria sem fim. Em razão das coisas que eu vou criar. Farei de Jerusalém a cidade de exultação e um povo cheio de alegria. Farei do povo de bom Jesus que sofre por mim, por amor a mim, uma cidade de pessoas cheias de alegria. Eu também exulto com Jerusalém e alegro-me com meu povo. Ali nunca mais se ouvirá a voz do pranto e o grito da dor. Nesses novos céus e nova terra, não haverá pranto e dor, choro. Acabou o sofrimento. Aguenta, né? Essa é a mensagem. Aguenta, minha filha. Aguenta, meu filho. Esse seu sofrimento vai acabar se você continuar comigo. Abraçar sua cruz por amor a mim, né? A mim, Jesus, claro, né? Quem está falando é ele. Será considerado jovem quem morrer aos 100 anos. São Tomás de Aquino fala que a idade lá no céu vai ser uns 30 anos, né, de idade. E quem não alcançar 100 anos passará por maldito. Construirão casas para nelas morar, plantarão os vinhas para comer seus frutos. Tudo isso que a gente sonha nesse mundo, de injustiça, de sofrimento, no céu vai ter, em abundância. Uma plenitude de vida a cada dia. Deus será a nossa luz. Deus nos guiará. Papai, né? Mamãe, Nossa Senhora. Nós teremos uma alegria sem fim. Vale a pena. Por isso que vale a pena acordar cedo para vir à missa. Vale a pena acordar mais cedo ainda para rezar. Vale a pena aguentar o sofrimento por amor a Deus? Claro. Quando é uma violência doméstica grave, é perigoso. A igreja permite morar separado. Existem critérios, né? Para uma mulher morar separado do marido ou vice-versa, com um casamento que foi verdadeiro, tem que ser ou por causa de violência, com risco de vida, ou por adultério. O adultério não é só na hora que quer. Quando você descobre o adultério e você não quer mais morar junto, você tem que não ter relação sexual e tem 6 meses para decidir.
Mas é claro que o melhor é perdoar, rezar, né? Mas há casos que a pessoa perdoa várias vezes e está fazendo mal para ela, tudo mais, e às vezes é a única saída. Mas o fato é, aguenta. Quando for possível aguentar, aguenta. Eu sempre digo para quem tem marido alcoólatra, que não é violento. Os que são violentos, como eu disse, mas os que não são violentos, decida amá-lo, bêbado. Peça o amor de Deus para amá-lo, bêbado. Todas as pessoas, não foram muitas, acho que 2 ou 3 esposas fizeram isso, todas tiveram êxito. Com o tempo, ele mudou de vida. Quando você aceita morrer e dá o carinho, amor mesmo, porque a tendência é que a esposa tenha repugnância quando chega bêbado. Mas se você decidir amá-lo de verdade, com o amor de Deus, não com o seu amor, com o amor de Deus. Se você decidir amá-lo, muitos se convertem. Eu não vou dizer que é 100%, eu só tive poucos casos, né? Na minha estatística, foi 100%. Bem, depois dessa injeção de ânimo, repetindo, vamos reforçar a coisa aqui. Você não sofre porque Deus te esqueceu. Você não sofre porque Deus não te ama. Você sofre para dar glória a Deus. O seu sim dá glória a Deus. Todo o seu sofrimento dá glória a Deus. De você estar aqui ainda, junto, comungando, dizendo, Senhor, eu sou teu, eu sou tua. Isso dá glória a Deus. Assim como o sofrimento de Jesus foi a maior glória de Deus na terra. Então vamos ver por outro lado as coisas. Então, aguenta, firme. E Deus é capaz de te dar uma fortaleza para aguentar o sofrimento, uma alegria no meio da dor, uma esperança. Fica firme, continua, não desista. Não é isso? Não desista. E aí no Evangelho, esse pagão que vem pedir para Jesus para curar seu filho. E Jesus disse, se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. Ou seja, Jesus já viu que ele queria que Jesus aparecesse, mostrasse seu poder, que fosse até seu filho, fizesse uma mágica. Muitas vezes na nossa vida, a gente quer que Deus faça uma mágica para resolver os problemas. E não é bem assim que acontece, né? Não é bem assim. Deus está conosco no cotidiano, escondido, nos dando forças. Basta que nós decidamos estar com Ele. E aí o pagão aqui ainda diz de novo, funcionário do rei, hein? Senhor, desce para salvar meu filho. E aí Jesus diz, podes ir, teu filho está vivo. Aqui é um crescimento da fé. Inicialmente a nossa fé vem se nós virmos coisas prodigiosas, né? A igreja no início, os apóstolos faziam muito milagres. Hoje nem tanto, porque a própria igreja é um milagre. A igreja tem 2000 anos, passou por todas as perseguições possíveis, imagináveis e inimagináveis, e continua firme até hoje. Vocês estão com a igreja de 2000 anos, né? Tem um monte de, claro, ataques, hoje ideológicos, teve o protestantismo, os muçulmanos, que voltam a atacar na Europa, por um financiamento dos globalistas. Eles financiam os muçulmanos para emigrar para a Europa, para destruir a cultura ocidental católica. Porque tem um monte de filósofo louco por trás que dizem que o caos é o caminho para que implantem uma nova ordem, né? O caos. Então tudo que é libertar delinquentes da cadeia no Brasil, prender os inocentes, tudo isso faz parte do projeto desses macabros homens que querem o caos do país, destruir o agronegócio. Quanto mais perseguido for o homem do campo, coitado, com essas importações de leite, tomar terra, marco temporal, leis, multas ambientais, tudo isso não é porque pensa em meio ambiente. O mesmo povo que está contra o agro,
são a favor do aborto. Vocês acham que quem quer matar uma criança inocente no ventre está preocupado com o meio ambiente, gente? Pelo amor de Deus, né? Então nós temos que rezar muito para que esse caos não se instale como está caminhando a instalar no Brasil. Então sempre essa teoria do caos, né? Mas a nossa fé tem que ser uma fé que mesmo no caos, mesmo quando tudo parece que não tem mais solução, Deus vem, intervém. Mas como fazer isso? No dia a dia. No dia a dia. Né? A cada dia, dar a sua vida. Oferecer seu trabalho. Cozinhar para Deus, oferecendo para Deus. Lavar o banheiro, oferecendo para Deus. Cuidar dos seus filhos, oferecendo para Deus. Acordar de madrugada, oferecendo para Deus. Cuidar do cliente, oferecendo para Deus. Cuidar do seu funcionário, como se fosse... Como não? É seu filho, seu irmão, sua irmã em Deus, tratando bem. Ou do seu patrão, sua patroa, cuidar do seu patrão como se, né? Como se fosse a Jesus. Buscar Jesus no dia a dia, no cotidiano. Ter um tempo de oração, buscar os sacramentos e a caridade, né? O dízimo, oferta e ajudar os pobres. Pronto. Isso vai fazer a sua fé crescer mais. Até a um certo ponto, mesmo que tudo pareça perdido, você não perde a fé. Você vai ser firme até o último suspiro. E aí, o funcionário do rei viu que o seu filho foi curado exatamente no momento em que Jesus falou. E ele aqui diz assim: então ele abraçou a fé junto com toda a sua família. Todo mundo abraçou a fé, né? Que é o sonho de todo mundo. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Então tem uma santa, talvez ilustre bem essas falas. Santa Gema Galgani. Ela tentou a vida inteira entrar nos passionistas. Nunca deixaram. Ela tinha o estigma, né? Umas visões místicas, era muito mística. Então a superiora sempre achou que era perigoso que ela entrasse. Mas ela nunca desistiu. Poderia ter largado de ser freira, poderia ter ido para outra congregação. Não desistiu. Sabe quando que ela foi vestir o hábito? No caixão. Quando ela morreu, a congregação foi tocada e deu o hábito para ela. E hoje eu brinco com as monjas passionistas, que tem a foto dela com o hábito, né? Eu falo para elas: sacanagem vocês, não deixa a mulher entrar, depois que morre fica usando ela, porque é santa. Não é isso? Mas só para dizer que os santos eram capazes de ter uma fé, mesmo quando tudo parecia perdido. Mesmo que morra sem ter chegado à congregação. Mas depois Deus mostrou que quem estava errado eram as monjas, né? Porque aquela era uma grande santa. Então, não desistam, porque o céu nos espera e lá não tem mais dor. Que Nossa Senhora nos dê a perseverança final.